Aí, torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo. Pessoal, mais um erro do Plata, né? Mas tem que continuar olhando para frente, não pode se abater com esse resultado, né? Sei que é difícil, mas vamos ver aí a análise do Thiago Leifert aí, né? Ele falou aí sobre lance na Arrascaeta, teve lances polêmicos também. Vamos ver o que ele falou aí e vamos ver também o que o Mauro César falou, né? Só para complementar o vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vocês já estão lá. E foi pênalti. Eu sou São Paulino, estou dizendo, foi pênalti. Se fosse contra meu time, eu ia ficar chateado. Foi pênalti. E o Luciano mereceu o amarelo. Teve um menino que mandou uma mensagem de manhã, ganhou R$ 500, cara. Na minha dica, amarelo para o Luciano. Se casar com o gol do Haaland, aí você Já Pô, essa aí vai quebrar a banca. Essa aí não pode. Essa aí quebra a casa de aposta. Hein? Gol do Haaland mais amarelo para Luciano na rodada. Meu Deus. Ou então o Kane também, né? Kane não fez gol, mas tá jogando pra caramba ainda, meu. Ah, absurdo. Canedinho, sobre São Paulo e Flamengo, posso falar do meu time espiritualmente primeiro? Vai lá. É isso aí, meu, que eu vivo falando pra você. É isso aí, é isso aí. É Tapia. Olha que o Tapia briga. Olha que o Tapia é chato, enfrentando a defesa do Flamengo. Como ele dá trabalho, como ele tromba. O São Paulo tem que ser isso aí. A gente vai competir. O grande mérito do Crespo, o grande crédito que a gente pode dar para ele nesse período que ele teve de julho até aqui, foi que o time é um time competitivo. São Paulo age como um time inferior. Assim, ele entra sabendo que o Flamengo é melhor. Que o Flamengo tem mais dinheiro, mais elenco. É só pegar o que aconteceu de julho para cá. Quando o Crespo joga contra o Flamengo lá no Maracanã e a gente perde, foi 2-0, né? E ele dá entrevista falando, ainda bem que a gente não joga contra o Flamengo todo dia, que eu fiquei até preocupado com essa declaração, ainda me incomoda um pouco, mas ele não tá errado, né? Você pega o dinheiro que o Flamengo tem, o que o Flamengo fez nessa janela, e você pega o elenco do Flamengo de hoje, com Carrascal, com Royal, com Danilo, Alexandro, De La Cruz. Saul, De La Cruz, Saul. Você olha assim, você fala, meu, olha, a janela do cara foi, eles compraram e aplicaram ao time. A nossa janela não teve nada, a gente não comprou ninguém. Só que a gente Vendeu. perdeu, a gente perdeu de 2-0 lá, e a gente empatou 2-2 aqui, competindo, na porrada, tentando, jogando, se esforçando, pressionando a saída de bola deles. Então, assim, eu fiquei feliz com o São Paulo ontem, juro. São Paulo tem que jogar assim todo jogo. O nosso campeonato não é contra o Flamengo. Nosso campeonato é para baixo. A gente não tem como jogar hoje contra o Flamengo e Palmeiras, a não ser pelo peso da camisa. Mas na bola ali, no elenco, a gente não tem como jogar contra esses caras. Nosso campeonato não é G4. O Crespo sabe disso. O Crespo assume isso. Nosso campeonato é outro. E quando o São Paulo pega, então, um time que não é da sua categoria e compete, pô, eu fico feliz, meu. Eu queria até colocar para vocês o que disse mais uma vez Hernan Crespo num banho de cabeça no lugar do treinador argentino do São Paulo. Assim, esta live já vim falando para vocês que a defesa do Flamengo me dá um pouco de frio na barriga em alguns momentos. E eu achei que ontem eles passaram do limite no frio na barriga. Não sei se o Canedo concorda comigo, mas muitos erros técnicos, Começou com o muita... Pulgar, né, pro Luciano no começo do jogo. E aí depois, quando entra o Ayrton Lucas, ele também dá umas rateadas, assim. O Uhum. Flamengo ficava afobado, recuperava a bola e aí já entregava o São Paulo mordendo ali na pressão, naquela vibe de vamos virar o jogo, vamos empatar, vamos virar. O Flamengo, eu acho que foi até, eu vi torcedor reclamando de postura. E tipo assim, cara, meu filho, se não der o máximo, não adianta, pode fazer 80 e poucos pontos que você vai perder o Brasileirão, porque você precisa agora, até a última rodada, se entregar ao máximo. E aí, além da discussão sobre as expulsões, que são expulsões evitáveis, né? As duas expulsões do Plata foram O Plata nem evitáveis. reclamou. O Plata ontem bateu no peito, pediu desculpa e saiu. Ainda foi no companheiro dele de seleção, né? Que ele foi pedir desculpa para o Arboleda, né? Que assim, é uma entrada tão idiota, porque, cara, qual era a sua chance ali de conseguir o desarme ali? Você estava lateralizado ainda. Total. Lance Cara, ingênuo, né? foi um movimento assim, até meu filho. Aí o Arrascaeta, quando ele. O Arrascaeta tá do lado, ele toma o cartão, o Arrascaeta fala: não. Filho. O Arrascaeta se esforçando tanto ontem também, coitado, né? Um grande brasileiro dele. Ele ganha do Arboleda no lance do segundo gol. Foi. Belo gol lá do Samuel Pô, Lino. esse aí eu fiquei puto, tá? Porque, pô, pequenininho, no meio de dois grandões lá, ele consegue jogar Sim. muito. Ainda salva a bola não saiu, né? Isso aí eu falei, pô, demos muito mole nessa. Então A imagino gente que não para ele. confiou. Não, e pro Arrascaeta fala, pô, aí de novo vai um cara ser expulso e vai ferrar a gente. Porque quase custou a Libertadores do Flamengo. E a gente discutiu aqui no dia um lance, na minha opinião, exagerado, mas
ele deu total margem, porque ele se levantou e bateu no Rojo. Uhum. Aí a discussão se ele bateu com força suficiente e tal, mas ele bateu na cara do bandeirinha. Então, Isso. pô, foi mole. muito moleque. Foi muito moleque. Ele vai tomar uma multa. O Charles é a mesma coisa, só que o Charles acertou o rosto do John John. A gente mostrou aqui. Mas é a mesma coisa. Então, esse tipo de... Isso é o que a gente tá falando de critério. Isso é expulsão. Ele, deu tapa, ou tentou dar um tapa, a gente vai... Não faz parte do futebol. Aí a gente expulsa. É de tirar a interpretação dos caras lá. Mas eu também acho. E ele ontem... Cara, na entrada ele nem... Coitado, ele nem... Não consegue nem reclamar, ele já faz uma cara de desesperado. Mas o Plata tem isso, assim. O Plata, a gente já conversou sobre ele também lá no grupo de WhatsApp, a gente fala. Falta, às vezes tem uma faísquinha, né? Falta um negocinho, às vezes, nele. É o famoso bom jogador, porém limitado intelectualmente. É novo. Ele tem coisas, né? Mas certamente tudo isso aconteceu porque ele foi pra balada. Não é isso? Acho que não, tá muito distante. A noitada que ele pegou tá muito longe. Não pode, não Mas pode. A linha do tempo, né? A linha do tempo do jogo tá muito clara. O Flamengo tava com 2-1 seguro, provavelmente ia seguir mandando no jogo. E aí, a partir dali, só dá São Paulo cresce com as substituições e o Flamengo deixou 2 pontos pelo caminho que podem ser cruciais. Difícil cravar agora, porque falta muito jogo, e os dois vão ter sequência pesadíssima, jogando 15, 19, 22, 25, a final, dia 3 e dia 7. Então, é muito jogo em sequência, e os problemas vão aparecer de suspensão, lesão, vai ter um jogo mais encardido. É possível, muito possível, que os dois percam ainda muitos pontos. E até que o Cruzeiro se anime por essa disputa. Porque o Cruzeiro ontem já tirou 2 pontos do Flamengo. É por isso que eu não consigo cravar. E, agora, beleza, se o Palmeiras ganhar hoje é campeão. Não, tá maluco. Tá muito distante ainda. Mas lá na frente periga ser essa diferença, sabe? Do jeito que os dois estão. E é isso. Às vezes um jogo que você dá um mole desse e deixa os pontos pelo caminho. Vamos ouvir o Filipinho. Bom, primeiro que o São Paulo é um time que dá muita amplitude ao campo, sempre tem 2 alas, e hoje, no caso, ainda mais o Ferreirinha bem aberto, de um lado, outro lado, ala do outro. Enche bastante todos os corredores do campo, então, na minha opinião, para poder tentar parar um pouco esses cruzamentos e essas viradas de jogo, principalmente para o Ferreirinha, a linha de 5 seria suficiente para poder... Suficiente não, seria melhor para poder conseguir dar o balanço necessário para os laterais poderem encurtar e não sofrer com viradas de jogo e eles acabarem entrando dentro da área. Essa foi a opção, até o gol. São Paulo tinha criado quase nada, se não me engano nada, de chances claras, né, a não ser algum cruzamento, algum chute fora da área que acabou passando longe. Infelizmente, uma bola aí, um bate-rebate, acabou sobrando a bola para o São Paulo. Foi num bate-rebate mesmo, né? Mas no meu caso foi isso. Eu tentei povoar melhor essa nossa última linha para poder, de certa forma, suprir essa amplitude que o São Paulo estava dando no campo e poder ajudar os jogadores a balançar melhor. Pensou certo. E aí, hoje à noite, o Palmeiras terá a chance de abrir na liderança mais uma vez. Contra o Peixe. Canedo. Pelo que a gente sabe, Neymar não será relacionado. Justificativo. Fica na conta de Gonzalo Plata? Bom, eu acho que assim, qualquer contexto da partida, um empate nessa situação do campeonato seria ruim pro Flamengo. No desenrolar do jogo, ele foi muito pior. Eu acho que o empate é muito pior pro Flamengo do que pro São Paulo. Muito, infinitamente. Também porque ele passa por essa situação. Por como o placar se construiu. Para começo de conversa, o gol que sai do São Paulo aos 3 minutos... É uma vergonha. É uma sequência de um time que parece Você não vai ver o Palmeiras tomando um gol desse. Jamais. Não vai ver. Jamais. E eu acho que tem feito a diferença no campeonato brasileiro. Acho que a gente vai chegar nessa conversa, assim, com um pouco mais de clareza. Primeiro, de fato, a gente não vai ver o Palmeiras tomar um gol desse, porque pra mim eu acho que falta um pouco de mobilização no Flamengo nesse sentido. No brasileiro. Tá? No brasileiro. Na Libertadores a gente não vê também o Flamengo tomando um gol desse. Até porque o Flamengo tomou pouquíssimos gols na Libertadores, especialmente no mata-mata, tomou só 2. Uhum. E como o placar se construiu com esse gol ridículo que o Flamengo cedeu ao São Paulo a 3 minutos de jogo, tudo bem que conseguiu um empate praticamente no lance seguinte, com aquele pênalti bem duvidoso, e na minha opinião, eu sei que a torcida do Flamengo vai ficar chateada comigo, mas pra mim também não foi nada. Tudo bem, conseguiu desfazer aquela desvantagem rápido,
Mas você percebe ali logo de cara que tudo passa também por um processo de falta de mobilização do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E é uma coisa de falta de foco, falta de concentração ao entrar em campo. Você sente que é mobilização? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque para mim tem uma coisa, eu já levantei essa bola aqui algumas vezes, que parece que falta uma. Eu acho que a palavra é blindagem. Eu acho que tem muito jogador do Flamengo, muitos que chegaram agora, inclusive, que nunca viveram essa pressão na carreira. Samuel Lino falou sobre isso. Ele é o principal nome disso. E porque aí o que acontece? E tem rolado cada vez mais essa comparação com Flamengo e Palmeiras. Flamengo. Você compara o Samuel Lino, que chegou, né, nos braços da torcida, uma contratação mais cara da história do Flamengo e tal. Cara, e aí o fato dele ser comparado diretamente com o Vitor Roque pesa muito. Só que aí eu acho que quando o Vitor Roque não estava jogando nada no começo do ano, você tem um cara lá no Palmeiras, meu irmão, que chama a responsa. O cara que foi xingado. Que jogo que o Bel foi xingado? Foi contra o Corinthians. Foi contra o Corinthians? Cara, e chamou pra ele. O problema aqui sou eu. Só que ele não é problema no Palmeiras, a gente sabe disso. Ele é solução. O cara é um para-raio e ele deve passar isso pra todo mundo. Você acha que o Felipe Luiz não tem ainda as costas largas pra ser esse cara? Eu acho que não, e eu acho que, sinceramente, tá? Não é comparando grandeza aqui. Eu acho que é muito mais complicado você administrar as coisas nesse atual Flamengo do que no Palmeiras. Porque no Palmeiras, velho, olha a estrutura que tem ali. E o Abel já tem 5 anos ali, tem a Leila. Tem outra blindagem que a Leila. Lá dentro do Flamengo, tá todo mundo querendo se matar sempre. Cara. É política, é o BAP querendo ser melhor que o Landim. Então, assim, tem uma pressão muito grande. E esses jogadores chegaram no meio do ano, eles estão tentando entender isso agora, cara, sabe? Então eu sinto que muitas vezes, talvez essa mobilização seja realmente, velho, um excesso de pressão que os caras estão sentindo. E isso, pra mim, é fato, tá? O Flamengo, tirando um ou outro joguinho ali, ele não vem demonstrando o futebol que poderia demonstrar. Tá? Pra mim tá distante disso, sabe? São Paulo de ontem na Vila Belmiro, cara... Era um jogo pro Flamengo vencer com uma certa tranquilidade. Pra lá de ganhar, meu. Com dos dois tem um abismo. Se fosse no Morumbi... Eu não falo nem de massacre, digo sinceramente, mas era um jogo pro Flamengo vencer com uma certa tranquilidade. É isso, cara. Ferreirinha na esquerda. As duas escalações, o Flamengo Crespo poupou, Marcos Antônio e Lucas, sabe assim? Gente, e eu achei assim, quando saiu o segundo gol, saiu o gol do Lino, e era uma coisa que precisava muito acontecer pra ele. Ele tá há muito tempo buscando isso e, além de tudo, além exatamente esse gesto que você fez de extravasar, ele é um cara, além de tudo, azarado, né? Porque ele teve vários gols anulados, teve contra um ontem também, contra o Racing, ele fez um gol que era pra ser daqueles gols assim... A vitória veio do virar a chave pra ele, o cara que tava no Maracanã, contar depois assim, esse foi o gol que eu mais comemorei na minha vida no estádio. Baita gol. Então, e não tava acontecendo, e ontem aconteceu, era pra ser um gol de vitória, pra dizer assim, pô, tô aqui à disposição do time, sabe? Tô aqui Mas, Santi, você ainda não respondeu minha pergunta. Eu sei. Vamos lá. O Samuel Lino fez o gol, depois o São Paulo consegue o empate, muito por conta da expulsão do Plata. A segunda expulsão recente dele já havia sido... Terceira. A segunda recente, a terceira em 2 meses. A terceira em 2 meses, né? E assim, vamos colocar na tela agora números para comprovar como o jogo mudou após a expulsão do Gonzalo Plata contra o São Paulo na Vila Belmiro. Mais didático que isso é impossível. Fica bem claro pro Friend Sports que está nos acompanhando que estava no jogo. 63% de posse de bola, 11 finalizações a 10. O São Paulo teve mais finalizações no alvo, mas o Flamengo teve mais chances, grandes chances criadas do que o Tricolor Paulista. Depois disso, só deu São Paulo e culminou no gol de empate. Vamos escutar agora, antes do Santi, que ele tá se segurando aqui para soltar os... Segunda quarta-feira consecutiva e pela terceira vez em poucas semanas, o atacante Gonzalo Plata foi expulso. Recebeu um cartão absurdo contra o Estudiantes na fase de quartas de final da Libertadores do Maracanã, cartão esse que a Conmebol acabou cancelando. Recebeu um cartão por uma certa ingenuidade na catimba do argentino Marcos Rojo no duelo com o Racing na quarta-feira anterior em Avellaneda, na Argentina, pela semifinal da Libertadores, e recebeu outro cartão vermelho agora, merecidamente, diante do São Paulo, após uma violenta entrada no seu compatriota Arboleda. Detalhe, Plata cometeu essa falta e, com isso, recebeu o cartão vermelho, foi expulso
instantes depois do Flamengo virar um jogo para 2-1 com gol de Samuel Lino. Com isso, comprometeu por completo a atuação da sua equipe. O Flamengo teve que se defender para tentar sustentar a vantagem, sofreu o gol de Ferreirinha empatando a partida e, com isso, deixou 2 pontos pelo caminho. Se igualou ao Palmeiras na liderança do campeonato em pontos ganhos, fica atrás do número de vitórias, mas, convenhamos, com esse resultado, o Flamengo, evidentemente, corre o risco seríssimo de, nessa quinta-feira, ficar ainda mais distante do Palmeiras, 3 pontos atrás, o que significaria depender aí de 2 tropeços, uma derrota e um empate ou 2 empates com vitórias do Flamengo. Claro, muito campeonato pela frente, nada está decidido, mas pontos assim, nessa reta da competição, quando desperdiçados por conta de uma inconsequência, de um ato equivocado, para dizer o mínimo, de um atleta, custam muito caro. Vejamos como vai lidar com a situação o técnico Felipe Luiz, que já não contará com esse jogador na final da Libertadores, que não sabe se terá Pedro e que insiste em aproveitar muito pouco as outras opções de ataque, que são aquelas que ele tem. Juninho, que nem entra, e o Alacinhan, que entrou num momento muito ruim do jogo e nem centroavante é. Pessoal, é complicado, né? Infelizmente, a gente tem que concordar. O Flamengo parece que na Libertadores joga de um jeito, no Brasileirão de outro. Será que priorizaram a Libertadores? A prioridade era o Brasileirão. Cara, infelizmente a gente vai ter que ouvir esse tipo de comentário da mídia aí, né? Quem é torcedor de verdade viu ontem que o jogo 2-1, né? Foi expulso, e uma expulsão às vezes pesa, né? Ainda mais no momento que está o Campeonato Brasileiro, um momento muito difícil, disputado. Né? É duro a gente ouvir crítica, mas, cara, o Flamengo na Libertadores, quem é torcedor sabe, pô. Vai falar a verdade. O Flamengo no campeonato joga de uma forma e no Brasileiro joga de outra. E aí a gente fica sem compreender o que está acontecendo, né? Porque se manter um equilíbrio nos 2 campeonatos, seria líder do Brasileirão. Seria líder, apesar também que na Libertadores o Flamengo teve mais equilíbrio. O Palmeiras tomou 3, né? Da LDU, ganhou em casa. O Flamengo ganhou em casa e empatou fora. Então tem um equilíbrio na Libertadores. O que falta pro Flamengo é manter esse equilíbrio no Brasileiro. Se manter esse equilíbrio no Brasileiro, eu acho que vai ficar muito da hora. Muito bom. Mas, infelizmente, agora, se o Palmeiras de repente ganhar hoje, vai ficar complicado, né? Abrir 3 pontos de vantagem aí, sendo que esse jogo dele, ele tem um jogo a menos, né? Esse jogo a menos. E aí, dificultou, né? Mas, como o Felipe Luiz falou, né? A culpa é dele, ele assume a culpa, ele colocou prata. Eu não vou ficar aqui também esculhambando um jogador, porque não cabe a mim isso, eu não gosto desse tipo de conduta. Mas tem que melhorar bastante, pô. Tem que melhorar bastante, porque tá errando muito. E são erros que custam, né? Como o Mauro César falou, pode custar o campeonato, né? E como o Thiago Leifert falou aí, né? Ele é São Paulino assumido, sempre foi. Mas ele falou que o time do Flamengo, comparado ao São Paulo, ele achou que ia dar um goleio. O Flamengo ia dar 3-2, mas o campeonato chegou na fase que não tem mais jogo fácil. Hoje o Palmeiras pode ter trabalho também contra o Santos, mesmo o Santos estando no rebaixamento. O campeonato chegou ontem mesmo, o Vitória ganhou pro Internacional. Então hoje vai obrigar o Santos a ganhar para sair. Então o jogo do Palmeiras também não vai ser muito fácil como estão imaginando, não. Tomara que de repente empate, né? Para não afastar muito, né? Para tentar continuar ali com 1 ponto. Mas se de repente o Palmeiras ganha, vai ser 3 pontos. Mas o Flamengo tem que assumir a responsabilidade no próximo jogo, né? Ou senão, como eu falo, velho, escolhe um campeonato e foca só em um campeonato. Quem quer abraçar tudo, o brasileiro, o Flamengo é muito importante, mas tem que ver qual é mais simples de ganhar, o brasileiro ou a Libertadores. Então fica essa pergunta aí, beleza? Comenta aqui as suas opiniões nos comentários. Tamo junto aí. Hoje não tem muito vídeo, o Flamengo não ganha, assim eu não tenho nem disposição de postar vídeo nenhum. Tamo junto aí e até o próximo vídeo, pessoal.